Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 71 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje o nosso convidado é o Dr. Cláudio dos Santos, autor do livro Garantias dos Contribuintes no Percurso dos Procedimentos Tributários. Dr. Cláudio foi convidado do evento Quartas na Ordem. Dr. Cláudio, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia e obrigado. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui no estúdio do Contas na Hora. Foi difícil, finalmente arranjamos esse tempo. Dr. Cláudio, em primeiro lugar, parabéns pelo livro, muito útil e interessante para os contabilistas e empresas. Podia, por favor, explicar qual a motivação do lançamento do livro e um breve resumo do seu conteúdo e objetivos? O livro Garantia dos Contribuintes no Percurso do Procedimento Tributário surge fundamentalmente como a fase culminar do nosso processo de investigação e de aprendizado das matérias tributárias. Nós, quando ingressamos no projeto executivo para a reforma tributária, tínhamos também a perspectiva de observar quais são as principais nuances do nosso sistema fiscal e ali onde têm se apresentado maiores dificuldades. E o que nós verificamos é que, tendencialmente, as faltas dos contribuintes estão essencialmente ligadas ao desconhecimento dos dispositivos normativos. Infelizmente, nem sempre encontram na administração tributária respostas antepadas para aquelas que são as preocupações que os contribuintes levantam. E fomos verificando ao longo dos anos que o crescimento do conflito na relação jurídico-tributária estava pelo menos 60% ou 70% ligada à má interpretação ou desconhecimento normativo. O contribuinte não tinha noção das suas garantias, noção dos prazos, o contribuinte não tinha noção das consequências que daí resultam. É verdade que há um princípio jurídico de que a ignorância da lei não obsta a sua aplicação, mas também é verdade que quando se cria um dispositivo normativo, deve-se ter a obrigação de informar de forma permanente e constante para que as pessoas fixam qual é o sentido, qual é o entendimento da aplicação daquela norma. E então, esse processo de observação, de aprendizado, permitiu-nos que no ano de 2000
2017, começássemos a traduzir a escrito o nosso sentido face à atuação dos contribuintes perante a administração tributária. Porque nós verificamos que os contribuintes tendencialmente não encontravam do lado da administração uma resposta antepada, e também percebe-se, porque existem muito mais contribuintes do que técnicos tributários, e como existem muito mais contribuintes, também tendencialmente perguntam muito mais, e nem sempre é possível dar resposta de forma antepada. E não tinham um suporte para poderem colher esta informação, ou porque havia ausência de manuais internos que pudessem abordar essas matérias, ou quando existissem manuais estrangeiros, não eram de tão acessível linguagem. Nós procuramos então transformar o conhecimento adquirido, a experiência adquirida num manual, e num manual com uma linguagem acessível que pudesse ser facilmente interpretado por juristas e não juristas. Muito bem, Dr. Cláudio, pode por favor explicar as garantias dos contribuintes? Sim. Aquelas que achar serem de maior relevância, de maior importância para o ouvinte Contas na Hora tomar conhecimento aqui em primeira mão. A garantia corresponde, na verdade, àquele instrumento, àquele meio que a ordem jurídica cria, que a ordem jurídica atribui a um determinado indivíduo, a uma determinada pessoa, para proteger-se de atos praticados pela administração. E essas garantias podem ser de diversas ordens. Umas vezes podem ser garantias políticas, outras vezes podem ser garantias administrativas e outras vezes podem ser garantias contenciosas. As políticas são aquelas que, em regra, são exercidas junto dos órgãos políticos, como a Assembleia Nacional. As garantias administrativas são aquelas que são exercidas junto à administração e, no caso aqui em concreto, a administração tributária. As garantias contenciosas são aquelas que são exercidas junto do tribunal. Dentro das garantias administrativas é ainda possível destacar duas espécies: as garantias não impugnatórias, ou também chamadas de petitórias, e as garantias impugnatórias. E dentro dessas impugnatórias nós vamos encontrar a reclamação e o recurso. E dentro do recurso vamos encontrar o recurso hierárquico impróprio, o recurso tutelar. Dentro da reclamação nós podemos encontrar a reclamação da matéria coletável ou a reclamação da liquidação. Ainda há uma outra garantia que é devida também ao contribuinte junto do processo de transgressão fiscal, que é o direito de defesa, que lhe é conferido sempre que a administração instaura um processo. Ora, o Código Geral Tributário tratou de elencar grande parte das garantias dos contribuintes no seu artigo 23, mas, como sabemos, é impossível consagrá-las todas num código. Alguns países tentaram esse processo de codificação, os Estados Unidos, a Itália, a Espanha, mas foi infrutífero, não tiveram sucesso porque é impossível prever todas as garantias dos contribuintes num único só código. O que normalmente se faz são referências dessas garantias em diversos códigos à medida que eles vão sendo criados. E assim também ocorre entre nós. Encontramos grande parte dessas garantias no Código Geral Tributário, mas também encontramos garantias específicas nos códigos específicos de impostos, ou até não sendo de impostos, de taxas ou de contribuições especiais. E o que é que nós tratamos no livro? Tratamos de explicar algumas, também não podíamos tratar todas, nem temos essa pretensão, mas tratamos de explicar algumas garantias administrativas, portanto, algumas garantias não impugnatórias ou petitórias. Nós elencamos cerca de 11 garantias petitórias e depois tratamos com algum cuidado a questão das garantias impugnatórias, a reclamação da matéria coletável e a reclamação da liquidação, porque fazia-se alguma confusão nessas espécies de processos. Elencamos também de fio a pavio o processo de recurso hierárquico e o processo de transgressão tributária, aqui no caso a transgressão fiscal e não já a aduaneira, porque havia também um vazio no tratamento desta matéria. Até então não tínhamos nenhum instrumento, nenhum manual que tratasse do processo de transgressão tributária. Nós tratamos de dar nota como é que ocorre o processo tributário, quais são as suas fases, como é que o contribuinte pode nele intervir. E por fim, tratamos das garantias contenciosas, não já na sua plenitude, mas essencialmente aquelas que estão ligadas ao processo de execução fiscal, por nos parecer que é o processo que, por hora, maiores constrangimentos apresenta a nível da relação fisco-contribuinte.
Muito bem. Dr. Cláudio, normalmente quando uma empresa está a ser fiscalizada, umas recebem, num determinado exercício, um pedido de esclarecimento com relação ao exercício A. Outras já recebem mesmo uma notificação em que dizem que está em falta o imposto A, o imposto B, qual é a base tributável, por exemplo, em sede de retenção na fonte, multas e juros. O programa tem muitos empresários a ouvirem e mesmo os contabilistas que ajudam nas respostas à repartição fiscal. Que garantias podemos encontrar no seu livro para orientar as respostas desta notificação ou deste pedido de esclarecimento? Ou seja, é possível deixar de passar pelo pedido de esclarecimento e ir logo à notificação? Quando é que isso acontece? Ou qual é o procedimento correto? Bom, não é desejável. Possível é. O desejável é que a administração proceda, se não tiver informações suficientes, proceda a um pedido de esclarecimento. Sempre que tem dúvida, sempre que olhando para a declaração do contribuinte, não estiver confortável com a informação lá constante, solicita um pedido de esclarecimento. E, em função, então, do esclarecimento, poderá partir para a notificação da matéria coletável. Mas nada obsta, porque a lei assim não obriga, que a administração, entendendo que os dados apresentados pelo contribuinte são insuficientes, poder apresentar logo um projeto, um relatório de correção da matéria coletável. Sempre que a administração apresentar um relatório, um projeto de correção da matéria coletável, deverá notificar o contribuinte em audição prévia. O processo de audição prévia, que ocorre sempre que há tendencialmente uma decisão que vai ser desfavorável ao contribuinte, o contribuinte nesse processo de audição prévia é livre de exercer. Não é obrigado a exercer o seu direito de audição prévia. Quando é que se vê obrigado a exercê-lo? Ele, na verdade, não tem obrigação nenhuma, não tem obrigação de exercer a audição prévia. O que ocorre é que, se ele não exercer a audição prévia, a administração fixa ou presume que o seu entendimento está correto. É só isto. E vai ter então que liquidar aquela matéria? Não. Não. A administração presume que o seu entendimento está correto e deverá notificar o contribuinte da correção da matéria coletável. E o contribuinte, então, em sede da correção da matéria coletável, tem 15 dias para poder reclamar da matéria coletável. Pois é, e esses 15 dias é que é meio esquisito, não são 15 dias úteis. Feriados, sábado, domingo estão incluídos. Não houve aqui nenhum erro, não devia ser 15 dias úteis? Certo. Eu concordo que os 15 dias são, de facto, insuficientes. São insuficientes. E é uma injustiça, porque a administração, a repartição, leva anos para notificar um determinado exercício e quando consegue elaborar o documento final, exige que o contribuinte tenha apenas 15 dias. E há alturas em que estes documentos, que é para justificar esta correção, que pode estar bem ou mal feita, já nem está no escritório, está muito distante e ainda assim é aqueles 15 dias e ponto. Realmente, os 15 dias são notoriamente insuficientes. Na verdade, nós herdamos esses 15 dias já do Código de 1968, mantivemos na revisão que fizemos em 92 e em 2014 mantivemos os mesmos 15 dias. Era a altura de refletir e de ajustar até as próprias normas do sistema. Em 95, quando foi aprovada as normas do procedimento e da atividade administrativa pelo Decreto-Lei 16/95, esse decreto teve o cuidado de estabelecer 15 dias para que os contribuintes possam reclamar ou praticar qualquer ato, mas 15 dias úteis, tanto nos termos das normas do procedimento administrativo, que é transversal a toda a administração pública, não contam os sábados, os domingos e os feriados, só contam os dias úteis. Tanto o cidadão normal que pretender reclamar de um ato praticado pela administração municipal, por exemplo, tem 15 dias úteis, acaba sendo um tempo mais dilatado para poder reclamar. E era desejável que o legislador, ao consagrar um prazo no âmbito do direito tributário, pelo menos seguisse a mesma vocação, até porque o direito tributário chega muito mais facilmente ao bolso do contribuinte. Então convinha que o prazo de defesa, e porque quer-se aqui que o exercício de defesa seja feito com alguma precisão, com algum mérito, que ou o prazo fosse idêntico ao do regime geral, portanto 15 dias úteis,
ou então dilatava. Em vez de serem 15 dias, passavam a 30 dias. Assim já seriam 30 dias corridos, contavam os sábados e domingos e feriados, mas pelo menos tem 30 dias para poder facilmente e com maior tempo e com maior cuidado recolher toda a informação possível que lhe permitiria exercer melhor a sua defesa. Ou então o legislador que tivesse cuidado de dizer assim a quem de direito: é proibido notificarem a sexta-feira. Pois é, porque esses 15 dias muitas das empresas recebem as notificações na sexta-feira à tarde. E na sexta-feira já fica perdido aqui o sábado e o domingo. Depois só tem a segunda. E esses 2 dias perdidos contam nos 15 dias. Então, uma chamada de atenção, uma espécie de nota: é proibido notificarem a sexta-feira, notifiquem sempre a segunda, e assim temos aqui a semana corrida toda para. Né? E se tiver ali um feriado ou uma tolerância de ponto, portanto, acaba complicando muito mais acaba os complicado, prazos. mas não, os contabilistas, as empresas, quando recebem notificações, fazem mesmo um sacrifício, só que às vezes, a chegar a sexta-feira, quem tem que trabalhar nela já nem está por perto. É o Relações Públicas, é uma secretária que está a receber, e quando telefona para quem tem que estar a trabalhar nela, já está muito distante, já foi passar o fim de semana fora, e aqui cria constrangimentos muito, muito sérios para os contribuintes. Esperamos agora que está-se a trabalhar no projeto de revisão do Código Geral Tributário, e justifica-se também, portanto, o Código Geral Tributário vai agora fazer 5 anos e é expectável que se reflita em torno da sua execução. Verificar se as normas que lá estão efetivamente atendem o interesse dos contribuintes, e aquelas que hoje já não se justificam e aquelas que estão desajustadas ao sentimento da nossa coletividade justificam efetivamente serem corrigidas. E essa norma relativamente aos prazos, ao meu ver, é uma daquelas que merece efetivamente uma revisão. Então, Dr. Cláudio, quando é que um contribuinte deve recorrer às garantias do contencioso, ou seja, ao tribunal? Hoje, dada a evolução que nós tivemos no nosso lexo tributário e no nosso lexo constitucional, já não temos o regime da precedência obrigatória que outrora vigorava entre nós até a aprovação da Constituição de 2010. Com a aprovação da Constituição de 2010, os particulares, e aqui inclui-se os contribuintes, passam a ceder ao tribunal a qualquer altura. Portanto, o contribuinte hoje é livre de usar o mecanismo de contestação que melhor lhe aprover. O contribuinte pode entender que, para melhor satisfazer o meu interesse que sinto lesado, a reclamação basta, ou posso entender que, para melhor atender o meu interesse que sinto lesado, convém logo fazer a impugnação junto ao tribunal. Em termos concretos, se eu receber uma notificação da repartição fiscal e entender que essa notificação da repartição fiscal está aivada de vícios, está com bastantes incorreções, há lá questões que não estão certas e por essa razão o valor que me está a ser cobrado não corresponde com a realidade, eu posso reclamar, eu posso diretamente impugnar junto do tribunal. E aqui qual é o tribunal? Para Luanda é a sala do contencioso fiscal tributário, porque é a única província em que temos uma sala especializada para questões fiscais e aduaneiras, portanto a sala do contencioso fiscal e aduaneiro de Luanda, do Tribunal Provincial de Luanda. Nas restantes províncias é a sala do civil e administrativo, como o direito tributário é um direito administrativo especial, é julgada na sala do civil e administrativo. Então o contribuinte é livre de usar o mecanismo, a garantia que melhor satisfaz a sua pretensão. Se entender que a reclamação melhor satisfaz a sua pretensão, usa a reclamação. Se entender que o recurso melhor satisfaz a sua pretensão, usa o recurso. O recurso, no caso, judicial. Se entender que uma mera exposição, um mero pedido de esclarecimento satisfaz a sua pretensão, usa isto. Ele hoje já não tem limitações para poder impugnar. Antes havia essa limitação, para aceder ao tribunal tinha que começar pela reclamação, se a reclamação não fosse satisfatória ia para o recurso, se o recurso não fosse satisfatório, só nessa medida é que ia para a impugnação judicial. Hoje já não, hoje o contribuinte pode ir diretamente ao tribunal, se não estiver de acordo com o conteúdo da notificação que lhe foi presente, ou pode, numa instância administrativa ainda, de caráter mais embrionário, exercer então o seu direito de reclamação. Mas repara que temos aqui nuances. A nossa reclamação hoje, por exemplo, se for a reclamação da matéria coletável,
O contribuinte, uma vez notificado, o contribuinte tem 15 dias para reclamar. E esta reclamação que ele faz tem efeito suspensivo. É a única reclamação dentro de todo o processo tributário que tem efeito suspensivo. O que é que isso quer dizer, efeitos suspensivos? Significa dizer que a administração não pode partir para a liquidação, que a administração não pode sequer iniciar o processo de execução fiscal, porque suspende qualquer ação subsequente. E por que é que suspende qualquer ação subsequente? Porque ainda não está determinada qual é a matéria coletável. Só se pode seguir para as fases subsequentes, execução ou impugnação, quando tivermos fixada a matéria coletável. Se não tivermos fixada a matéria coletável, a administração não pode dar passos subsequentes em relação ao processo. O primeiro passo, o primeiro ato que se deve praticar é fixar a matéria coletável. Fixada a matéria coletável, aí sim, vamos partir para a liquidação. Se o contribuinte quiser reclamar da liquidação, tem que prestar garantia. Se não prestar garantia, a administração pode então seguir com o processo de execução fiscal. E aqui caberá ao contribuinte ficar atento a esse pormenor. Porque o que é que ocorre? Muitas das vezes ele recebe uma notificação que é simultaneamente liquidação, matéria coletável e liquidação. Liquidação, pois é. Tecnicamente isso não está correto. Uma coisa é notificação da matéria coletável, que é um procedimento próprio, com normas próprias previstas nos artigos 103 e seguintes do Código Geral Tributário. Outra coisa é notificação da liquidação. Portanto, nos artigos 120 e seguintes do Código Geral Tributário, tem de obedecer processos paralelos. O primeiro processo é o processo da correção da matéria coletável. Temos que fixar primeiro a matéria coletável, por isso é que eu fiz referência aqui. Este processo de reclamação da matéria coletável é o único procedimento que dá lugar à suspensão. Aqui a administração não pode me executar, nem pode me pedir garantia. Mas uma vez fixada a matéria coletável, está fixada a matéria coletável, segue-se a liquidação. O que é que a administração faz? Aplica a taxa, a matéria coletável está apurado o imposto. Se for imposto em atraso, ali também, consequentemente, os juros e as multas. Mas já lá chegaremos às multas. O contribuinte pode reclamar da liquidação, eventualmente por entender que aquele imposto está prescrito, ou está caducado, o direito da administração liquidar, ou porque a taxa está incorreta, ou porque ele está isento, ou porque não lhe é devido aquele tributo. Mas se ele reclamar da liquidação, já fica obrigado a prestar uma garantia idônea. Salvo também se ele requerer, então, dispensa da prestação da garantia idônea. Pode requerer a dispensa? Pode Em que requerer. momento? Pois, porque aqui isso tem que ficar devidamente esclarecido, doutor, porque quando está num determinado nível, já esse processo todo a decorrer, há um momento em que ainda o contribuinte decide recorrer e ele exigido uma garantia. Só que esta garantia acaba por ser num valor superior àquele deve de facto. Por que há esta diferença? Podia então ter o cuidado de explicar aqui porque é que o valor das garantias é sempre superior ao valor em dívida, porque e as pessoas desentendidas na matéria dizem assim, mas se me pedem uma garantia de 1 milhão e a minha dívida é 500, eu já pago a dívida. Evito estar até chatice, já pago a dívida e ficamos com um problema resolvido. Por que as garantias são num valor tão elevado e quando é que eu posso então pedir a dispensa de garantias? Então explicar por partes. Notificaram da liquidação do imposto do rendimento de trabalho, por hipótese, ou do imposto industrial. Eu tenho 15 dias. Nesses 15 dias, eu não estou de acordo com a notificação da administração. Nesses 15 dias, eu posso praticar um dos seguintes atos: ou reclamar, ou pagar, ou impugnar, ou nada fazer. Portanto, o contribuinte escolhe o que é que pretende. Se eu pretender reclamar, para reclamar, um dos condicionamentos, porque a reclamação não tem efeito suspensivo, diferente do que acontece com a reclamação da matéria coletável, a reclamação da liquidação não tem efeito suspensivo. Se eu pretender reclamar, ou se eu reclamar, para suspender o processo de execução, eu tenho que prestar uma garantia idônea. O que é a garantia idônea? A garantia idônea corresponde àquele valor que permite o Estado satisfazer o seu crédito, se porventura o contribuinte não cumprir com a sua obrigação. E como é que ela é calculada nos termos do Código de Execuções Fiscais, o seu artigo 43? É calculada tendo como base o valor da dívida
a multa, juros, demora até 5 anos. E adicionam-se as custas, portanto, até o valor de 5 milhões, 5% sobre o excesso, depois cobra-se 2.500 por cada 100 mil kwanzas. Isso é que faz com que o valor da garantia seja um valor enorme. E por que cobra-se aqui até o limite de 5 anos? É o limite da caducidade. O período dentro do qual a administração tem a faculdade de poder liquidar os impostos. Obviamente que pode ocorrer situações em que o contribuinte não tem capacidade para prestar essa garantia por ser excessiva. Então, o que o contribuinte faz? Deve, nesses 15 dias, em que e aqui ele fica com um processo mais apertado, daí a razão que entendemos que precisa alargar efetivamente o prazo. Dentro desses 15 dias ele tem que fazer a reclamação e simultaneamente apresentar o pedido de dispensa da garantia. Ele também pode acumular isto, pode acumular na peça de reclamação. Mas o ideal é que façam peças separadas. Uma peça da reclamação e uma peça do pedido da dispensa de garantia. E o que é que ele demonstra nesta peça da dispensa de garantia? Vai informar a administração tributária que está com dificuldades em prestar aquela garantia, demonstrando que dentro daquilo que é a sua faturação bruta, dentro daquilo que é o seu rendimento anual, não tem condições hoje para prestar, não tem nem bens disponíveis, nem bens que poderiam estar disponíveis daqui a 6 ou 7 meses, ou 1 ano ou 2 anos, para poder prestar uma garantia com aquele valor. A garantia não tem que necessariamente ser bancária, pode ser qualquer bem com esteja valor dentro deste valor calculado pela administração. Okay. Então ele vai demonstrar que aquilo que é o patrimônio da empresa não chega para cobrir esse valor da garantia. E, portanto, eu solicito à administração ou a redução da garantia ou a dispensa desta garantia. E esta peça a solicitar o pedido de dispensa de garantia é dirigida a quem? À repartição fiscal ou ao Conselho de Administração da Administração Geral Tributária? É dirigida ao presidente do Conselho de Administração da Administração Geral Tributária, mas é apresentada na repartição fiscal. Portanto, quem estiver no Cuando Cubango não vai sair do Cuando Cubango para vir entregar em Luanda. Ele dirige ao presidente do Conselho de Administração, mas entrega na repartição fiscal. Okay. A repartição à repartição fiscal de domicílio. Exatamente, a repartição fiscal de domicílio. E a repartição fiscal de domicílio vai então tramitar aquilo junto da sua respectiva região e da região até o presidente do Conselho de Administração. E quanto tempo depois é que ele deve ter a resposta? Tecnicamente, do ponto de vista legal, deverá ter essa resposta dentro do prazo de 45 dias, mas pode ocorrer situações em que esse prazo é extrapolado. De todo modo, enquanto a administração não responder o seu pedido de dispensa de garantia, não poderá executar o contribuinte. Não poderá penhorar as contas do contribuinte. Só após a decisão, se a administração levar 90 dias, só ao fim de 90 dias é que poderá praticar o ato se eventualmente a decisão for desfavorável ao contribuinte. Mas enquanto estiver na pendência dessa decisão da dispensa de garantia, a repartição fiscal não pode avançar com o processo de execução fiscal. Dr. Cláudio, sem medo de errar, posso afirmar que 80% dos ouvintes do Contas na Hora que estão a ouvir o programa neste momento estão a ouvir falar pela primeira vez deste pedido de dispensa de garantias hoje aqui no Contas na Hora. Bom, a Ordem também tem essa missão de... Mas a Ordem é recente. Assim como a Administração Geral Tributária também é recente. Então, são ambos órgãos recentes e têm essa função de informar permanentemente. Dr. Cláudio, vamos mesmo só parar um bocadinho, já vamos continuar a nossa conversa. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, a edição número 71 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Temos no estúdio o Dr. Cláudio dos Santos, o autor da obra Garantias dos Contribuintes no Percurso dos Procedimentos Tributários. É o Contas na Hora, é o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora.
Caro ouvinte, só agora sintonizou o Olá, que saiba que está no ar a segunda parte da edição número 71 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O nosso convidado, o autor da grande obra que é sucesso, as garantias dos contribuintes no percurso dos procedimentos tributários, é o Dr. Cláudio Santos. Dr. Cláudio, esta informação de que afinal o contribuinte, se quiser recorrer, deve antes submeter uma garantia para o processo dar andamento. Feito isso, não há hipótese. Pode sempre escrever ao Conselho de Administração da GT a solicitar a dispensa de garantia ou então a redução desta garantia. Certo. Portanto, o contribuinte pode sempre solicitar a dispensa dessa garantia e caberá depois à administração, dentro do prazo que lhe é devido, apreciar a conformidade do pedido. O contribuinte tem que juntar documentos que atestam que, de facto, não tem condições para prestar aquela garantia. E enquanto o processo estiver a decorrer internamente, na administração tributária, nada se faz, tudo Exatamente. para. Portanto, não se pode executar. O que é que fará a repartição fiscal? Vai começar o processo de análise já da reclamação que o contribuinte apresentou para ver se o contribuinte, em relação à reclamação da liquidação, está ou não certo naquilo que reclama. Mas não pode executar, não pode dar início a um processo de execução fiscal. Só com a decisão tomada relativamente ao pedido de dispensa, e se for desfavorável, obviamente, ao contribuinte, é que ela então pode avançar com o processo de execução fiscal, porque ali o processo de reclamação não fica suspenso. Se for favorável ao contribuinte, se o Conselho de Administração entender que, de facto, o contribuinte não tem condições para prestar essa garantia, o processo de reclamação é apreciado e deve ser dentro do prazo de 45 dias, de acordo com a lei, mas como disse, nem sempre é possível cumprir-se esse prazo, mas o prazo devido é 45 dias. Se a administração dentro desse prazo não decidir, é um problema que tem a administração, que não é imputável ao contribuinte. O contribuinte continua à espera. Continua à espera desta Eu gostava mesmo de um dia ter a oportunidade de ter aqui no Contas na Hora um contribuinte que tenha feito este pedido, se calhar aí ou pouco que estão informados sobre isso, e para explicar como é que tudo decorreu e qual foi o desfecho final. Era muito interessante. Agora, aqui tem uma nota também que é preciso dar. Sempre que a administração decida a reclamação, imaginemos que o contribuinte não prestou garantia. A administração decidiu a reclamação. A reclamação é decidida junto da repartição fiscal, porque também é interposta junto da repartição fiscal. A reclamação é sempre apresentada ao órgão que praticou o ato. O contribuinte não concordou com a decisão tomada pelo chefe da repartição fiscal e então recorre ao presidente do Conselho de Administração. O recurso também entre nós, diferente do que acontecia no passado, até a revisão de 2014, não tem efeito suspensivo. O contribuinte recorreu, como ele não prestou garantia, o seu recurso, portanto, já está decidida a reclamação. O contribuinte não concordou, tem 15 dias para pagar, ou recorrer, ou impugnar. O contribuinte entendeu não pagar e recorrer. Muito bem. Portanto, ele recorreu dentro do prazo de 15 dias ao presidente do Conselho de Administração. Esse recurso, do ponto de vista legal, tem efeitos meramente devolutivos. Não tem efeito suspensivo, tem efeito meramente devolutivo. O que é que significa dizer? Que não suspende o processo de execução fiscal. A repartição fiscal continua a dar andamento. No dia seguinte vai dar início ao processo de execução fiscal, que vai notificar o contribuinte da citação, se porventura o valor permitir, ou então vai logo penhorar. Se é nessa altura em que depois penhoram as contas bancárias. Exatamente. E as empresas são todas surpreendidas, as contas estão penhoradas, é o gestor da conta a informar. Porque se o valor for superior a 2.500.000, a lei diz que nessas situações pode-se logo partir para a penhora. Se o valor for inferior, a administração tem que primeiro notificar, tem que primeiro emitir a citação e só depois é que penhora. Se o valor for superior a 2.500.000, ela pode primeiro penhorar e depois é que informar. Olha que injustiça. Mas aqui por isso é que diz-se que o contribuinte é que tem que olhar para essas nuances e perceber em que fase do procedimento é que ele está. Sabe qual é o problema, doutor? O contribuinte nunca foi informado sobre essas garantias, esses procedimentos todos. Nunca foi informado. Mas eu ia querer acrescer aqui uma outra pergunta, doutor Cláudio. É muito comum termos orientações das repartições fiscais e depois percebermos que estão erradas, que garantias são previstas para assegurar o direito dos contribuintes nestes casos?
Aqui, o que se aconselha é que a informação que o contribuinte solicita à repartição seja essencialmente uma informação escrita. A lei consagra o direito à informação genérica, aquela que não vincula a administração, mas ainda assim a administração tem responsabilidade se eventualmente prestar uma informação errada ou dolosa. E a informação vinculativa, esta vincula a administração e ainda que der uma informação errada, deve cumprir aquilo que ela informou. O que ocorre muitas das vezes, de acordo também com a nossa experiência, é que o contribuinte tende a solicitar uma informação oral. Oral, é tudo verbal. É chegar ao balcão, falar com o técnico. E depois fica a dificuldade em provar. Então vamos ficar naquele princípio, ou no teste, nulo teste, como dizem os latinos. Portanto, são os dois, um diz sim, outro diz não. Quem deles tem razão, fica difícil provar. O que se aconselha é, sempre que eu pretendo uma informação da administração, faço por escrito. E a administração vai então responder à minha informação por escrito. É claro que aqui depois tem outro constrangimento, é o tempo de resposta. Mas ainda assim é preferível que o faça por escrito. Faça por e-mail, pode atestar que de facto o técnico que respondeu é um técnico da repartição e portanto essa informação é uma informação credível. Faça por e-mail, faça por carta, faça por memorando, mas faça por escrito. Não o faça de forma oral, porque terá alguma dificuldade em provar em momento posterior que essa foi informação veiculada pela repartição fiscal. Se quiser usar esse dado como elemento de prova e como elemento confirmativo de que foi essa informação da repartição, faça por escrito. Envie um e-mail ao chefe da repartição, ao chefe da fiscalização, ao chefe do contencioso, ou ao chefe do cadastro, envie alguém da repartição com responsabilidade para que responda. Esta informação genérica pode eventualmente ter algum insucesso, por ter algum desajuste à lei, só não pode ser em verdade e pode ser usada por qualquer contribuinte da informação genericamente prestada à administração. Já a informação vinculativa não. Essa nem se pode solicitar de forma oral, tem que ser mesmo por escrito e só o contribuinte que está a viver a situação concreta é que o pode fazer. Tanto dirige a administração e a administração deve respondê-lo e fica vinculada a não alterar o sentido da decisão que tomou, o sentido da informação que prestou ao contribuinte durante o prazo de 1 ano. Participou do evento Quartas na Ordem. Quais foram os temas e dúvidas que mais lhe chamaram a atenção? Quartas na Ordem é o evento quinzenal da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e o Dr. Cláudio Santos foi um dos oradores e com o tema que é o seu livro. Que honra! Pois é, devo antes parabenizar a Ordem dos Contabilistas por mais esse feito. A iniciativa Quartas na Ordem é muito interessante. E a Ordem está mesmo por esta razão de parabéns e expresso o meu voto que assim continua, porque entendo que esse é um bom veículo para sedimentar o conhecimento a nível da classe. Num evento como aquele, recheado de técnicos contabilistas com muita experiência, não era de esperar outra coisa senão questões muito técnicas. Creio eu que estive em altura de poder respondê-las de acordo com o conhecimento que tenho, mas o que ficou notório é que algumas garantias efetivamente não são tão conhecidas e outras, apesar de serem conhecidas, não são exercidas tal como a lei estabelece. Eventualmente, por alguma falta de precaução do contribuinte ou então, eventualmente, por alguma informação incorreta da administração. E o processo é exatamente de melhoria desse estágio. Senti que havia alguma dificuldade na percepção de como se aplicavam ou como o contribuinte poderia beneficiar da redução das multas previstas no Código Geral Tributário a partir dos artigos 165 e seguintes. Senti também que os técnicos tinham alguma dificuldade na percepção de como funcionava o processo de transgressão tributária. E depois, no domínio das execuções fiscais, também alguma impercepção quanto às garantias constantes desse processo, nomeadamente as oposições por embargo e a oposição à penhora. E o que é que nós demos nota neste encontro? Por exemplo, em relação
à transgressão. Sempre que a administração entende que o comportamento do contribuinte é um comportamento típico, ilícito e culposo e, por essa razão, sujeito a uma penalidade, a uma multa, deve dar lugar a início de um processo de transgressão fiscal se o contribuinte recusar-se a pagar. O contribuinte pode entender que aquilo não é uma transgressão, ele não cometeu uma transgressão, não é devido, e então a administração deve dar início a um processo de transgressão. E notifica o contribuinte do início mesmo desse processo. Umas vezes pode fazê-lo por auto de notícia, que equivale à acusação, outras vezes falo por meio de uma peça que se chama acusação. E o contribuinte tem 20 dias para poder defender-se, e é aqui onde ele exerce a sua garantia. A garantia que ele tem nesse processo transgressional é a defesa. Na defesa, o contribuinte pode fazer a sua exposição ou pode entender que, de facto, a administração tem razão e proceder com o pagamento. Se proceder com o pagamento, ele pode beneficiar aqui de uma vantagem que só ocorre naquelas situações em que a multa é variável. Então, se estivermos a tratar de uma multa que está no intervalo, por exemplo, uma multa que vai de 10 a 20, e ele, na fase da defesa, nos seus 20 dias, entender que vai fazer o pagamento da multa, o Código Geral Tributário dá-lhe a faculdade de pagar no valor mínimo. Como o intervalo é de 5 a 10 ou de 10 a 20, então vai pagar 10. Claro, se tivermos em presença de um contribuinte que não é reincidente. Porque um contribuinte reincidente é aquele contribuinte que, tendo praticado uma primeira infração sancionada pela administração, pratica logo a seguir uma outra dentro do prazo de 2 anos. Portanto, esse é um contribuinte reincidente. Se ele é reincidente, é que a multa eleva-se. Eleva-se. O que é que ocorre ao fim dos 20 dias? A administração, o contribuinte fez a sua defesa, a administração vai decidir então sobre a transgressão. A decisão tomada pela administração, pela repartição fiscal, não é suscetível de recurso. Não se faz recurso da transgressão ao presidente do Conselho de Administração. E vê-se que muitas das vezes o contribuinte perde tempo com isto. Mas é orientado assim. Pois. Aqui nós já não podemos tratar, escreve para o PCA. Pois. Essa resposta é muito comum. Escreve, fica à espera de 15, 20 dias e depois, quando chegar, vai ouvir uma informação como esta. Olha, a transgressão não é suscetível de recurso administrativo. O que o senhor tinha que fazer é uma impugnação judicial. A lei lhe confere, o Código de Processo Tributário lhe confere 15 dias para poder impugnar a multa definida. As cartas, dá-se entrada das cartas numa secretaria. Então a senhora da secretaria não podia já ler aquela carta em que vai assinar como recebeu. Não, isto não é para aqui, o senhor, isto está errado, não pode ser, já nem sequer entrar. Era desejável, mas nem sempre é possível fazer esse processo de triagem. Então, o que ocorre é que o pessoal do secretariado recebe e encaminha as áreas competentes, as áreas de especialidade. E são as áreas de especialidades que vão então verificar, bom, não é para aqui onde deve se interpor este ato. E esse processo pode levar 1 dia, 3 dias, e depois notificar o contribuinte mais 2 dias, 3 dias. E quando o contribuinte receber a informação que esse ato não é suscetível de recurso administrativo, só é apenas suscetível de recurso judicial, olha, só falta 1 dia. 1 dia, e aí já nem perde tempo o seu direito. Já perdeu. Como perdeu o seu direito, ele só terá uma única solução: pagar. Porque se não pagar, vai seguir o processo de execução fiscal. Então o contribuinte tem que ter nota disto. Se está a seguir o processo de transgressão, repara, quando há processo de transgressão, só há processo de transgressão no processo de aplicação de multas. Quando a administração apura uma multa, o contribuinte pode pagar livremente, a multa está notificada, vou e pago dentro daquele prazo de 15 dias. Se eu não pagar a multa no prazo de 15 dias, vai se instaurar o processo de transgressão. E uma vez decidido o processo de transgressão, a minha garantia, depois do processo, só ocorre na fase judicial, que é então a impugnação que eu faço da decisão tomada pelo chefe da repartição fiscal. Não há recurso hierárquico, não há recurso ao Ministro das Finanças ou ao Presidente da República da transgressão feita. Então, se eu assim proceder e ficar à espera, vou perder tempo, e os tribunais trabalham com prazos. Ao fim do prazo que me foi devido, eu já não posso recorrer ao tribunal porque vai me faltar um pressuposto
da impugnação, que é o prazo. Portanto, o prazo já está vencido, a solução vai ser simplesmente pagar a multa que é devida. Ainda que seja indevida, vou ter que pagar porque já venceu o prazo. Dr. Cláudio, quantas cópias foram produzidas do seu livro? Já estão todas esgotadas? Já fez alguma reedição? Em que província já foi e para quando o lançamento em outras províncias? É que este seu livro vai passar a ser bíblia também dos empresários, dos contribuintes, dos contabilistas. Eles já tinham a legislação fiscal, PGC explicado, PGC não explicado, a legislação laboral, Lei Geral do Trabalho. Agora vão juntar a este grupo as garantias dos contribuintes, de certeza, porque este livro é mesmo muito importante. Eu creio que sim. O livro tem 1000 exemplares. Foi vendido em Luanda, foi vendido também em Benguela e continua a ser vendido em Benguela pela Interregio, que está a proceder com o processo de venda em Benguela. Foi vendido também na Huila, no Lubango, mas já não temos o livro no Lubango. O Lubango foi a primeira província em que se esgotou o manual. Levamos para lá 150 manuais e foram todos eles consumidos entre setembro e outubro. Fizemos também a venda no Ambo e ainda continua a venda no Ambo. E nessa altura temos a venda o livro em Benguela, no Ambo e aqui em Luanda, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, onde eu leciono. Olha, Luanda, Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, tem o livro do Dr. Cláudio dos Santos. Quem não conseguiu comprar nas quartas na ordem, sempre pode ir à Faculdade de Direito e vai ter então a oportunidade de comprar. Dr. Cláudio, uma pergunta muito simples. Quando sai uma lei nova, de quem cabe a responsabilidade de divulgar em massa para quem de direito? Bom, sempre que sai uma lei nova, é o órgão administrativo aplicador em primeira instância que tem a obrigação de divulgar. Se sair um Código Geral Tributário novo ou quando publicarmos o Código de Imposto do IVA, caberá à administração tributária, aliás, como já tem feito, proceder à divulgação. O que ocorre muitas das vezes é que ela é insuficiente. O que nós precisamos é de uma informação mais eficiente, mais presente, mais precisa, com exemplos mais práticos para que as pessoas efetivamente percebam os pergaminhos do processo. E que não seja feito só na semana em que sai, que tenha aqui um plano de divulgação constantemente para as pessoas acordarem, porque essas garantias que mencionou aqui, também me disse muito bem que nas quartas da ordem notou isso, é desconhecimento de muitos técnicos, de muitos contribuintes, e eu acho que não havia necessidade de certo desconhecimento. As matérias tributárias também são em si mesmo matérias que acarretam consigo alguma complexidade. E se não tivermos o cuidado de termos alguém que venha descomplicar a complexidade constante das normas, torna o processo de transmissão de informação muito mais inacessível ao cidadão normal. O preferível é que, por altura da comunicação, por altura das formações, elas sejam feitas por técnicos que consigam explicar a miúdo e de fio a pavio aquelas questões mais complexas que estão nas normas fiscais. Então, quando é que o doutor vai preparar assim um plano, um programa de formação para os técnicos tributários e membros da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola e encaminhar a quem de direito para ser aprovado e todos nós começamos a ser formados? Bom, em relação ao plano de formação, devo dizer em primeira mão que a Faculdade de Direito, no âmbito do seu programa de extensão, demos já nota que temos programado para o ano, no âmbito do programa de extensão, 3 formações. Portanto, uma em que vamos abordar o processo de execução fiscal, outra em que vamos abordar o processo de transgressão, que, como disse, é um processo que ainda não é tão percebido, e uma outra em que vamos, na verdade essa com 2 variantes, em que vamos abordar os processos de reclamação e os recursos hierárquicos, mas vamos também, em paralelo, abordar as garantias não impugnatórias. Porque, por exemplo, verifica-se
que o contribuinte tem alguma dificuldade no segmento do seu processo de compensação de imposto, por exemplo, processo de reconhecimento e compensação de imposto, ou o processo de pedido de pagamento da prestação, por exemplo. Então vamos também aproveitar, no âmbito desse processo de extensão da Faculdade de Direito, explicar de forma mais detalhada, com exemplos mais práticos e com instrumentos, com peças processuais, como é que isso deve ocorrer do ponto de vista legal e dar também um panorama de como é que isso ocorre, por exemplo, em países como a África do Sul e a Namíbia, que são aqui muito próximos. Em relação à ordem, ainda não tive esse contacto, mas nada obsta que possa também reproduzir aquilo que estamos a fazer ou aquilo que pretendemos fazer no próximo ano acadêmico na Faculdade de Direito, reproduzir também na ordem, porque entendo que os contabilistas estão a ouvir contabilistas, auditores, os membros do CPCA que estão a ouvir o programa, vão fazer questão de certeza absoluta de fazerem parte dessas formações para tentarem perceber de uma vez por todas o que é que são essas garantias, quando é que podem recorrer a uma e a outra e assim sucessivamente, porque isto é um tema que não se esgota, é um tema sempre atual e todos eles precisam disso no seu dia-a-dia laboral. Certo, e mais do que isso, é que o contabilista, quando melhor perceber a questão das garantias, mais facilmente aconselha o seu cliente, que é o contribuinte. E mais pressão exerce sobre a administração para que a administração tenha mais robustez na sua técnica fiscal. Se o contribuinte e se o contabilista terem ciência do que a lei estabelece, mais facilmente pressiona a administração para que a administração atue dentro daquilo que é o definido na lei. É que a lei é o limite, o critério e o fundamento da atividade da administração. Portanto, a administração não lhe é legítima atuar fora daquilo que está previsto na lei. Dr. Cláudio, que recomendações deixa aos contribuintes relacionados com o tema e que casos são que quase são mais frequentes, por exemplo? Teve a oportunidade de vivenciar com os contribuintes casos mais frequentes e já agora que recomendações deixa para eles? As questões mais frequentes foram as reclamações intempestivas, foram no âmbito do processo de execução fiscal, por exemplo, vemos o contribuinte a reclamar para a repartição fiscal quando deveria reclamar ao tribunal, porque o processo de execução fiscal é um processo judicial de fio a paz, portanto, do princípio ao fim, um processo judicial, e a reclamação não é uma reclamação para a repartição, mas é uma reclamação para o juiz, tanto que conduz o processo de execução fiscal. Vimos também algumas situações no domínio da compensação, em que às vezes o contribuinte nem percebia que tinha direito ali a juros indemnizatórios, por exemplo, que lhe é um direito, sempre que é reconhecido o seu direito de compensação, passados 60 dias, não permite efetivamente realizar essa compensação a nível da administração. Portanto, essas são aquelas situações assim que me recordo, mas claro, existem outras e o livro trata de aflorá-las também. Muito bem, e quais são as recomendações que pode deixar aos contribuintes e aos ouvintes contas na hora? O que se recomenda aos contribuintes é que sempre que tiverem dúvida relativamente a alguma questão, escrevam à repartição fiscal ou consultem um contabilista ou um técnico tributário com experiência para que lhe possa então prestar o melhor conselho possível. Muito bem. Dr. Cláudio Santos é o nosso convidado. Contas na Hora está mesmo a terminar. No essencial, ficamos aqui a saber o detalhe do livro Garantias dos Contribuintes no Percurso dos Procedimentos Tributários. Ouvimos todos os detalhes na primeira pessoa. Dr. Cláudio, no início do ano, começam a surgir muitas notificações que eu ainda preciso de saber porque que as repartições notificam os contribuintes no período do fecho de contas. E agora que estão a rever o Código Tributário, se calhar também terem uma atenção neste ponto. Período do fecho de contas não deviam notificar os contribuintes. É muita carga, não pode ser. Querem um relatório, as contas a serem entregues entre abril e maio. E é neste período que surgem notificações e mais notificações. Então, antes do período do fecho de contas, vamos ter sim muito gosto em ter aqui novamente o Dr. Cláudio Santos. Esperamos que nessa altura diga-nos assim, já estamos na 3ª edição do livro, para a alegria de todos nós. A produção do Contas na Hora agradece por esse tempo, 1 hora de conversa sobre garantias dos contribuintes no percurso dos procedimentos tributários. Dr. Cláudio, continuação de boa semana. Muito obrigado.
Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E assim chegamos ao fim da edição número 71 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.